Olá, meu amado, minha amada, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu querido, minha querida. Estamos aqui, graças a Deus, com o programa Jesus Leão de Judá, da nossa associação Jesus Leão de Judá, da nossa Igreja Católica Apostólica Anglicana. Deus abençoe você, meu amado, minha amada. Lembrando que toda segunda-feira e toda sexta-feira, no Clube Nacional, em Jundiaí, a nossa Santa Eucaristia de Cura e Libertação, você é o convidado especial de Jesus. Não importa se você é católico romano, se você é católico anglicano, se você é evangélico, se você é batista, da Assembleia, não importa. Nós recebemos a todos porque proclamamos o Evangelho. É a palavra de Deus que ali é proclamada, é a palavra de Deus que é pregada naquele lugar, ali, na nossa Santa Eucaristia, e a Santa Ceia do Senhor, a Santa Eucaristia, a presença de Jesus no seu corpo e no seu sangue no altar. Então participe conosco, tá bom? Você que está precisando de Jesus, precisando do Senhor, precisando da cura de Deus. Venha participar conosco, nós teremos a maior alegria de receber você em nome de Jesus de Nazaré. Enquanto algumas pessoas ficam brigando por religião, nós pregamos o Evangelho, é o mais importante. Enquanto alguns ficam se acusando mutuamente, esta ou aquela religião, defendendo religião, nós não temos tempo para perder, um tempo tão precioso, nós não temos tempo para isso, para ficar em briga, em confusão, em contenda de religião. O tempo urge, nós precisamos anunciar Jesus, Jesus está voltando. Então nós não podemos perder tempo com picuinhas, com briguinhas, com coisas tolas. Enquanto isso, o diabo está agindo no mundo, nas famílias, nas pessoas, na vida das pessoas, na vida de muitos jovens, de muitas pessoas que precisam ser libertas pelo poder do Santíssimo Nome de Jesus, porque não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Então, meus amados, nós não nos preocupamos com placa de igreja, com briga, com confusão, não, de maneira alguma. Nós nos preocupamos unicamente em alimentar o povo de Deus com o Santo Evangelho, com a Santa Palavra do Senhor, o bendito Evangelho da Salvação e a Santa Eucaristia, que é o corpo e o sangue do nosso Salvador. Esta é a nossa preocupação essencial, primeira e única. Na verdade, única, a preocupação nossa é justamente alimentar o povo de Deus. Porque em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor Deus diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, ao invés de ficar essa confusão de igrejas, esta contenda entre as igrejas, nós deveríamos proclamar o Evangelho, nos unir para proclamar o Evangelho e proclamar que em Jesus Cristo, somente nele, em Cristo Jesus, está a nossa salvação e a nossa paz. Voltamos agora, irmãos, para a história de Gideão. Nós vimos que Israel fez mal aos olhos do Senhor, por isso que Deus entregou os filhos de Israel nas mãos dos midianitas e dos amalequitas. Nós vimos no capítulo 6 que Gideão, filho de Joás, foi escolhido por Deus para ser o general, aquele que conduziria Israel para, depois de 7 anos, para se defender contra os midianitas, para pelejar, para lutar contra os midianitas e os amalequitas, o valente guerreiro Gideão. Nós vimos que Gideão colocou a culpa de todos aqueles males em Deus. Por que o Senhor permite isso? Não, mas a culpa não estava em Deus. A culpa estava nos filhos de Israel. Foram eles que fizeram mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou, é claro, irmãos, nas mãos dos midianitas. Por quê? Porque em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o que está escrito: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. Agora, no capítulo 6, ainda no capítulo 6, nós temos o primeiro ato de Gideão, depois que ele foi escolhido por Deus. Diz a palavra de Deus, no versículo 24, que Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de Jeová Shalom, Javé Shalom. O Senhor é paz. Javé, Jeová é o nome de Deus, Shalom, paz. Jeová Shalom, Deus, nossa paz. Ele fez um altar para Deus. Irmãos, quando nós vamos pelejar, quando nós vamos lutar, quando nós vamos entrar numa batalha espiritual, qualquer tipo de batalha, nós devemos primeiro edificar um altar ao Senhor. Ele que é a paz. Edificar um altar ao Senhor. E onde está esse altar? O altar de Deus é o meu coração. O altar de Deus é o seu coração. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Primeiro que Gideão fez, antes de ir pelejar contra os midianitas e contra os amalequitas, o que Gideão fez? Ele edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Jeová Shalom, Javé Shalom. O meu coração, o seu coração, é o altar de Deus. Por isso que nós devemos
edificar este altar. Quantas vezes que o altar de Deus está derrubado, irmãos? E nós devemos reconstruir o altar de Deus. Reconstrua o altar de Deus. Reconstrua o altar do Senhor. Primeiro ponto, vai para a peleja edificar o altar do Senhor. Aqui, olha, no coração, no seu coração. Edificar este altar, reconstruir, reformar este altar, levantar este altar novamente, para a glória do Senhor. E logo depois, o que Gideão fez? Ele, naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Ou seja, edificar um altar ao Senhor. O que eu falei num outro programa, Deus, ele é um Deus ciumento. Ele quer exclusividade na adoração. Eu não preciso, eu não posso, não é que preciso, eu não posso de maneira alguma dividir com alguém a glória que pertence somente ao Senhor. O mesmo Senhor Deus diz em Isaías 42, versículo 8, eu não divido a minha glória com ninguém. Então, primeiro ponto, Gedeão, antes de ir para a batalha, edificou um altar ao Senhor e chamou o Senhor de Jeová Shalom, Deus nossa paz. Segundo, ele quebrou o ídolo, Baal. É necessário quebrar o ídolo. É necessário, irmãos, tirar da nossa vida toda a idolatria. Porque o nosso coração tem que ser 100% do Senhor. É claro que nós amamos as pessoas, amamos o trabalho, nós amamos o carro, nós amamos a casa, nós amamos... Sim, claro, valorizamos. Mas adoração somente a Deus. Qual é o primeiro mandamento da lei do Senhor? Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então, primeiro ato de Gideão, edificar um altar ao Senhor. Jeová Shalom, Deus nossa paz. Segundo ato dele, quebrar o ídolo do seu pai. Ele foi chamado de Jerubaal, porque ele quebrou o ídolo chamado Baal, quebrou aquele Deus falso chamado Baal. Você tem que quebrar todos os ídolos. Você não pode se envolver com a idolatria. E a idolatria pode ser uma pessoa que você coloca acima de Deus, uma situação acima de Deus, trabalho. Quantas pessoas que dizem, eu não tenho tempo para adorar a Deus, para ir à igreja, para adorar a Deus, por causa do meu trabalho, eu trabalho demais, tenho que trabalhar muito. Jesus diz, louco, como diz o Evangelho, hoje mesmo Deus pedirá contas da tua alma. E aí, o teu emprego fica e você sobe ou desce, dependendo da sua escolha diante de Deus. Gideão quebrou o ídolo e Deus se agradou dessa atitude de Gideão. Ame a Deus, adore somente a Deus. Tenha exclusividade da adoração em Deus. Breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho. Olá, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida no Senhor. Vamos para a palavra do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é muito forte, muito profundo, irmãos. Está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro,
que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormentos. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra da salvação. Irmãos, esse evangelho é muito profundo. Novamente, assim como falei ontem, nós poderíamos ficar aqui horas e horas pregando sobre este evangelho. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura, roupa vermelha, púrpura. Lembrando que no tempo de Jesus, uma roupa colorida com cor era uma roupa cara. Hoje não mais, claro, né? Mas no tempo de Jesus, colorir um tecido era um processo muito caro. Então o rico se vestia de púrpura, de vermelho e de linho finíssimo. No tempo de Jesus, o tecido linho era um tecido muito valorizado e muito caro também, que todos os dias se regalava esplendidamente. Fartura, o rico tinha tudo, muita fartura. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Estava ali, irmãos, sofrendo, morrendo na porta do rico, coberto de chagas, com fome, com sede. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Irmãos, até as migalhas, aquele pobre homem Lázaro, aquele mendigo, desejava, porque ele não tinha absolutamente nada, era mendigo. Ele não era apenas pobre, porque o pobre é o que significa, é uma pessoa que tem o básico, o necessário. O mendigo não. A pessoa que vive na completa penúria, assim é o mendigo. Diz a palavra que até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Irmãos, até os cães, até os animais irracionais eram mais misericordiosos com aquele mendigo do que aquele homem rico. Diz a palavra que eles morreram. A Bíblia diz que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja, irmãos queridos, o rico, o pobre mendigo, Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para a glória, para o céu. Por quê, irmãos? Porque apenas ele era pobre, era mendigo? Não. Condição social não significa, não determina salvação ou condenação. Mas porque Lázaro era um homem temente a Deus. Mesmo nessa penúria, era um homem que não blasfemava contra Deus. Era um homem que continuava amando e adorando a Deus. A Bíblia diz que o rico também morreu e foi sepultado, foi para baixo, não para a glória. O Lázaro, o mendigo, foi elevado com os anjos, pelos anjos para a glória, para o seio de Abraão. O rico foi para a sepultura, ou seja, inferno, lugar inferior, lugar de tormento. Diz a palavra que no inferno ele viu Lázaro na glória, ou seja, a alma condenada que foi para o inferno, e o rico foi condenado não apenas porque era rico. Não. Como eu falei, condição social não é determinante para a salvação ou condenação de ninguém. Lembramos, por exemplo, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, temos aquele exemplo do homem mais rico de Jericó, Zaqueu, que Jesus entrou na casa e salvou aquele homem, e ele continuou rico. Então, condição social não é determinante para a salvação ou condenação. Lázaro foi para o céu porque ele tinha um coração bom. O rico foi para o inferno porque ele tinha um coração mau. Ele poderia ter usado daqueles bens que Deus concedeu a ele, porque tudo vem do Senhor. Deus concedeu a ele, poderia ter usado para quê? Para ajudar aquele homem, para saciar a fome daquele pobre, que queria tão pouco, apenas migalhas. Ele, quando viu Lázaro na glória, ele diz a palavra de Deus que ele clamou que Abraão mandasse Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar pelo menos a língua dele, porque ele estava nas chamas e Lázaro estava na glória, estava na visão beatífica, estava na glória celestial. Meu querido, minha querida, percebemos que a alma condenada, a alma daquela pessoa que de uma maneira determinante, de uma maneira sistemática, não aceitou o Senhor, não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
viveu uma vida dissoluta, uma vida imoral, uma vida sem Deus, aquela alma vai para o inferno. E a alma do inferno contempla e vê a alma salva, aqueles que estão salvos na glória. Aí diz a palavra que o rico pediu, que Abraão mandasse Lázaro vir ajudá-lo. Não foi permitido porque Abraão disse que entre o céu e o inferno existe um grande abismo e ninguém pode passar. Ou seja, o céu e o inferno são eternos, irmãos. São para sempre, irmãos. Irmãos, não existe segunda chance. Não existe uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, não, irmãos. É céu ou inferno. Meu amado irmão, minha amada irmã, para onde o seu corpo vai após a sua morte, você sabe, eu sei. Meu corpo voltará para o pó, porque tu és pó e ao pó voltará. Mas para onde vai após a minha morte? A minha alma. Depois da sua morte, para onde vai a sua alma? O seu corpo, você sabe, que vai para o pó. Mas e a sua alma? Volte para Cristo. Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Mude de vida, leia a palavra, siga os mandamentos da lei do Senhor, medite nessa palavra, obedeça essa palavra e tenha certeza que você não irá para o inferno, você será salvo em Cristo Jesus. Aí diz a palavra de Deus que quando Abraão não permite, o rico pede, manda Lázaro ir à minha casa, meus amigos, meus parentes. Também não foi permitido. Ou seja, uma vez que a pessoa está no céu ou no inferno, não volta mais ao nosso convívio. Palavra de Deus. Irmãos, não volta mais. Aquela pessoa que já partiu para a eternidade, segundo a Bíblia, veja que Abraão terminantemente falou não permitiu. Então o que acontece? Aquele que morreu, aquele que foi para o céu ou para o inferno, não volta mais. Somos nós que um dia iremos subir para a glória celestial. Mais uma vez, eu peço, entregue sua vida a Jesus, se converta a Ele, entregue o seu coração, entregue a sua vida a Cristo e você irá para o céu com certeza. Amém? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, o Leão de Judá.